O ponto de vista já está na sua companhia. Hoje conversamos com o Ministro da Agricultura e Ambiente, ele também que é responsável pela ação climática, um tema atual e pertinente, as mudanças climáticas e os seus impactos em Cabo Verde. Senhor Ministro, o nosso país já dispõe de sistemas eficazes de aviso antecipado para chuvas extremas? Alguma coisa tem, precisa melhorar. Nós estamos a juntar-nos a uma iniciativa internacional que tem a ver com o sistema de alerta precoce, que, enfim, já vem sendo desenvolvido desde a COP que aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito. Vamos, mesmo muito proximamente, na próxima semana, lançar uma iniciativa, um projeto que tem que ver justamente com o reforço do sistema de alerta precoce em Cabo Verde, e é uma iniciativa que estamos a desenvolver em conjunto com as Nações Unidas, seja através da OMM, portanto, Organização Mundial da Meteorologia, também com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Ambiente. E temos também a parceria do Luxemburgo, no sentido de juntarmos as peças e dotarmos o país de um sistema de alerta precoce muito mais robusto. E para além disto, estamos a trabalhar noutras frentes, como eu disse há pouco, estamos a elaborar os mapas de vulnerabilidade e de risco de desastres naturais. Já fizemos isto para 5 municípios, Ilha Brava, São Nicolau, Ribeira Brava, não é? De São Nicolau, também o município da Praia, Boa Vista, e nós estamos a trabalhar para que em 2026 possamos dotar os demais municípios destes instrumentos. E trabalhando então com mais 17 municípios, vamos poder cobrir o todo nacional e, com base nisto, trabalhar para integrar, portanto, as principais recomendações e a identificação das zonas de risco num sistema de alerta precoce. Portanto, o país está a dar os seus passos muito concretos neste domínio e precisamos, sim, de reforço. Estamos a contar com a parceria de alguns outros países nesta fase de preparação? Sim, com certeza. Nós temos os nossos próprios recursos, temos instituições importantes, temos estado a reforçar ao longo dos últimos anos todo o sistema de meteorologia e geofísica, estações automáticas de referência mundial para, digamos, o seguimento, não é, das situações meteorológicas. É evidente que precisamos de integrar isto no sistema de planeamento, no sistema de proteção civil, na temática da própria comunicação com a sociedade, os avisos prévios, enfim, um conjunto de medidas que serão integradas naquilo que nós chamamos sistema de alerta precoce. E em termos de formação técnica, os nossos recursos humanos já estão preparados? Sempre temos a necessidade de reforço de recursos humanos. Costuma-se saber que eu não posso, quer dizer, por mais que alguém saiba alguma coisa, precisa saber mais, não é? E nunca partimos do zero, portanto, há uma capacidade também a nível nacional. Temos muitos técnicos que têm estado a trabalhar neste domínio, seja a nível da meteorologia e clima, seja a nível energético, das infraestruturas, do planeamento. Como eu disse, inclusive no domínio da saúde, é preciso preparar o nosso sistema de saúde, adaptar o nosso sistema de saúde às mudanças climáticas, quer dizer, a nível do sistema de ensino, como é óbvio. Portanto, há aqui um esforço que vem sendo desenvolvido no sentido de, não é só o aumento do curso da literacia, mas do conhecimento especializado nas várias matérias que integram, portanto, a nossa governança e ação climática. E quais os maiores riscos climáticos que o nosso país enfrenta atualmente? Olha, tem a ver com aquilo que estamos a vivenciar neste momento, as grandes secas, as inundações, portanto, há um aumento considerável
de eventos considerados extremos, meteorológicos e climáticos extremos, com impacto sobre as infraestruturas e os meios de subsistência da população, seja aqui com impacto na vida económica e social das famílias e nas infraestruturas. Nós temos a questão da intrusão salina afetando as zonas costeiras, temos a questão, como eu me referi há pouco, do impacto sobre os ecossistemas marinhos, que é preciso proteger, a erosão costeira, que depois impacta, como é óbvio, as infraestruturas, a nossa população. Portanto, são estes os maiores riscos que nós temos, e dizemos isto porque é o que nós estamos a vivenciar mais. Mas podemos enfrentar tempestades de areia e podemos enfrentar também grandes ondas de calor, e tudo isto pode ser considerado, portanto, risco climático aqui em Cabo Verde. E no setor agrícola, particularmente, que estratégias o Ministério está a implementar para tornar esse setor mais resistente aos extremos climáticos? Olha, nós, por exemplo, não há agricultura sem água. Nós temos estado a enfrentar secas, temos estado a fazer de tudo para a mobilização das águas subterrâneas, mas estas têm limites. E o país construiu baragens, mas as baragens também em períodos de seca ficam vazias, não resolvem. Por conseguinte, tivemos que, por exemplo, alargar um pouco mais o âmbito da mobilização da água, indo para o mar, dessalinizando a água para, digamos, colocar a favor da agricultura. Esta é uma das medidas muito, diria, muito que vão medidas transformadoras, diria, do setor agrário e que vai, evidentemente, contribuir para a adaptação às mudanças climáticas, o aumento do rendimento das famílias, como é óbvio, reduzir os riscos da desertificação, que é também um outro fenómeno muito concreto que o país está a vivenciar. Evidentemente, nós estamos na linha da frente da desertificação também, conjuntamente com os demais países do Sahel, e por isso esta medida concreta no domínio da agricultura vai trazer um impacto muito grande. Depois temos a questão do confinamento do rebanho. Portanto, estamos a trabalhar paulatinamente e progressivamente, diria, com os criadores de gado. Mais corais estão sendo construídos, já foram construídos, e a nossa meta é praticamente reduzir o pastoreio livre e desordenado, que dá cabo da biodiversidade, dá cabo da cultura, da cobertura vegetal das terras, e com isso também vai acelerar a erosão que contribui para a desertificação. Nós estamos a apostar muito fortemente na poupança da água para a agricultura. Temos tido ganhos muito importantes no domínio da expansão dos sistemas de irrigação gota a gota. E essas chuvas também trouxeram vantagens nesta questão da água, por exemplo, para as barragens em Santiago Norte. Com certeza. Quando chove sempre traz mais água, é verdade. Nós queremos mais água, mas também nós não queremos grandes estragos. Pois. Então, os efeitos, há efeitos positivos, evidentemente, das grandes chuvas, porque aumenta a infiltração e o caudal das águas subterrâneas. Também faz com que os dispositivos de retenção da água, que nem as barragens e os grandes diques, reterem mais água. Isto é importante, mas é fundamental que a agricultura no seu todo se torne mais resiliente. E mais resiliente significa poupar água. Por isso é que nós dissemos, olha, nós podemos poupar a água através de um sistema de irrigação que consome menos água. E os agricultores já estão cientes disso? Estão, nós entendemos todo o trabalho que nós estamos a fazer no sentido da sensibilização. Os agricultores, como eu disse no início do nosso mandato, nós tivemos uma taxa de penetração de gota a gota na ordem dos 27%, hoje estamos nos 63%.
a última avaliação feita no mês de novembro. Já é uma vantagem? É uma vantagem muito grande e o nosso objetivo é atingir os 100%. Portanto, se os agricultores cabo-verdianos passarem a utilizar as tecnologias mais, mais propensas à poupança da água, não é? Tecnologias muito mais adequadas no domínio da utilização da água. Hoje nós temos esses sistemas gota-a-gota, estamos a testar uma ou outra tecnologia ainda mais avançada e esta tecnologia vai ter o seu dia de apresentação aqui também no contexto de Cabo Verde, e justamente para nós pouparmos mais água. Já temos também produtos que estão sendo utilizados para reter mais água nos solos. Tudo isto vai contribuir para uma agricultura mais adaptada, sem contar com a utilização de culturas, portanto, a utilização de variedades, de espécies que são muito mais tolerantes à seca e que possam produzir mais também neste nosso contexto. E há agricultores que ainda, como posso dizer, há alguma resistência em seguir as novas tecnologias? Há sempre, não é? Há pessoas que têm, tanto é o tal provérbio, ver para crer, não é? Querem ver os resultados primeiro para depois aderirem. Por exemplo, hoje há muito mais gente a aderir ao sistema gota a gota porque as pessoas já estão convencidas que, de facto, faz poupar a água, faz poupar o trabalho. Lançamos agora um programa de culturas protegidas, portanto, através de estufas. Muita gente tem dúvidas, mas há outras que, evidentemente, estão aderindo ao programa e, com a sua adesão e funcionamento, os outros vão ver as vantagens e aderir também. Ou seja, são culturas protegidas, são sistemas de irrigação, é a escolha dos produtos, portanto, das variedades mais adequadas, é o confinamento dos animais, portanto, menos animais, melhores animais e, acima de tudo, maior produção, maior conservação da cobertura vegetal dos solos, menor erosão e maior contributo para a luta contra a desertificação. Estamos a falar também de uma maior diversificação das fontes de água para a agricultura, uma maior ligação, não é, entre água e energia. Há uma aposta muito grande nos pequenos parques solares para mobilização de energia alternativa. Nós somos um país pobre em petróleo, ou paupérrimo em petróleo, já que nós não temos, mas somos um país rico em vento e sol. E, portanto, utilizando os parques solares, estamos a contribuir para a redução da importação das energias fósseis, contribuir positivamente para a balança do pagamento e, acima de tudo, depender menos, não é, das energias fósseis e, reduzir os custos da mobilização da água. Portanto, veja, em várias frentes, estamos a desenvolver várias medidas com ações muito concretas que também fazem com que a agricultura hoje esteja seguramente mais adaptada às mudanças climáticas. E, de forma geral, quais têm sido os contributos do país para minimizar os impactos das alterações climáticas? Olha, de forma muito resumida, maior discussão, maior informação, maior envolvimento do setor privado, das organizações da sociedade civil e das instituições públicas, melhor planeamento, melhor quadro de governança climática, também maior financiamento e transparência na utilização de recursos para o clima. Tudo isto vem contribuindo consideravelmente para maior capacidade de enfrentarmos as mudanças climáticas. E eu, quando digo maior planeamento, efetivamente estou a falar dos dois instrumentos que constituem os compromissos internacionais e, ao mesmo tempo, guiam a atuação nacional. Estou a falar do nosso NDC e também do nosso Plano Nacional de Adaptação, que tem repercussão sobre os planos setoriais, e os planos setoriais, repercussão, como é óbvio, sobre as ações concretas que nós desenvolvemos nos vários setores. E, por isso,
E não podemos deixar aqui, neste momento, também de frisar que temos parceiros internacionais bastante engajados em suportar Cabo Verde e demais países nas situações de Cabo Verde a enfrentarem, portanto, todos os efeitos das mudanças climáticas, mas também a contribuírem para a redução das emissões que contribuem para o aquecimento global e que, por sua vez, contribuem para as alterações climáticas. Então, nós já vamos na terceira geração do nosso NDC. Recentemente, o nosso NDC foi aprovado pelo Secretariado das Nações Unidas, portanto, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas e, evidentemente, que com esta aprovação nós vamos poder reduzir as nossas emissões neste novo horizonte em 18%. Cabo Verde é um país que contribui muito pouco, com cerca de 0,002% para o aquecimento das emissões para o aquecimento global, mas veja, ainda assim nós estamos a também querer dar a nossa contribuição no sentido de também darmos o exemplo a nível global, porque o clima é uma matéria global. Portanto, nenhum país em si é dono do clima. O clima, não podemos repartir o clima país por país. Portanto, trata-se de um fenómeno global que exige também uma concertação a nível global, em que cada país tem de dar a sua contribuição, e nós estamos a dar a nossa contribuição, seja para a redução das emissões, mas, acima de tudo, para a adaptação aos seus efeitos. E falando dos nossos parceiros internacionais, que apoios que temos vindo a receber? Se for para, diria classificar, são 3 tipos de apoios. Primeiro, o financiamento, depois a assistência técnica e a transferência das tecnologias. Tudo isto ocorre no quadro dos vários projetos que nós temos estado a desenvolver, porque estes projetos e programas têm, além do financiamento, componentes muito importantes que têm a ver com a capacitação e a transferência das tecnologias. E também podemos esperar um Plano Nacional de Resiliência atualizado, mais rigoroso e adaptado à nova realidade climática que estamos a vivenciar? Com certeza, o nosso plano de ação de adaptação às mudanças climáticas, o NAP, tem um horizonte, aquele que está de facto em vigência, tem um horizonte de 2026 e vamos de imediato, portanto, no decurso de 2026, elaborar e aprovar o plano para 2027, a partir de 2027 termos um plano quinquenal. E o plano de adaptação às mudanças climáticas, neste caso, inclui um conjunto de medidas que têm que ver com a resiliência às mudanças, portanto, aos efeitos das mudanças climáticas. E, para além disto, temos o outro instrumento de que eu falei, que acaba de ser aprovado, portanto, o nosso NDC, que tem também uma componente muito forte de adaptação. E esta componente de adaptação, evidentemente, contribui para a maior resiliência do país. Portanto, os planos que estão em curso têm uma componente muito forte de resiliência. Toda a ação do governo para mitigar os efeitos dos desastres que têm ocorrido em Cabo Verde tem a sua componente de resiliência. Toda a planificação macro que temos estado a desenvolver já contempla, portanto, medidas de resiliência e, como é óbvio, estes planos desembocam, portanto, em planos operacionais, medidas muito concretas que são desenvolvidas tanto a nível nacional como a nível municipal, em medidas que concorrem para a maior resiliência. E devo aqui, se calhar, frisar que o Governo vai apoiar os municípios de Cabo Verde também a adotarem planos específicos de adaptação às mudanças climáticas. E como o nosso país pode preparar-se para enfrentar desastres naturais que tendem a tornar-se mais frequentes e intensos a nível internacional? Olha, é continuar, portanto, a fazer a cooperação
que temos estado a desenvolver com os vários mecanismos globais, mas também com os países, seja a nível, portanto, da cooperação multilateral, seja a nível da cooperação bilateral, desenvolver, como eu disse, maior consciência ecológica a nível nacional, o que inclui, como é óbvio, toda a literacia climática, e nós entendemos que com maior literacia, com maior espírito de prevenção, com uma cidadania reforçada em matéria climática e ambiental, nós estaremos a dar passos consideráveis. E devo dizer-lhe que o nosso país tem sido visto como um país exemplar, um país que é bastante proativo e que vem, de facto, sendo exemplo em matéria de preparação e governança do clima, não é? Portanto, nós vamos ter que continuar, não para sermos vistos como tal, mas acima de tudo para nós podermos, enfim, fazer com que o nosso país de facto seja mais resiliente, que as gerações futuras possam dar também continuidade, porque nós não vamos impedir que o clima mude, nós é que temos que efetivamente fazer mudar com as que, nossas atitudes. evidentemente, nós desenvolver as nossas ações a nível da economia, a nível social, a nível cultural e também, portanto, no dia a dia, toda a nossa atitude e prática serem, portanto, bem alinhadas com, digamos, estes princípios importantes. E aqui a necessidade de se envolver cada vez mais as escolas, as comunidades e os municípios na questão da prevenção. Sim, é uma tarefa de todos. Temos que apostar na formação, na capacitação, na informação, e as escolas contribuem muito para isto. É evidente que o clima e os seus efeitos são muito concretos e, portanto, não basta trabalhar a nível central, é fundamental que nós possamos também desenvolver a nível municipal, a nível inframunicipal, as ações que contribuem para uma maior resiliência e adaptação ao clima. Eu digo que as pessoas vivem em territórios muito concretos, todos estes fenómenos ocorrem em territórios muito concretos e, portanto, quanto mais localizadas as atividades estiverem, melhor ainda o efeito que nós pretendemos. Então, nós temos que acelerar a ação climática, temos que fazer bem aquilo que nós estamos a desenvolver, temos que mobilizar muito mais recursos para isso, porque não podemos dizer simplesmente vamos acelerar sem que haja recursos e sem que haja vontade, sem que haja engajamento. E, portanto, as mudanças climáticas, portanto, nós os cabo-verdianos, mas não só os cabo-verdianos, estou a dizer a população a nível mundial, tem que, de facto, perceber que as mudanças climáticas estão hoje na base do desenvolvimento. Ou seja, se nós não atendermos às exigências de um clima que está a mudar, muito dificilmente traçaremos estratégias corretas para o desenvolvimento em todos os setores e a nível humano. E nós, aqui no país, já sentimos praticamente na pele com as inundações em São Vicente e recentemente em Santiago Norte. Que lições estamos a tirar disso? Eu acho que, primeiramente, estamos a ver que isto não ocorre apenas nos outros países em que nós simplesmente vemos as coisas na televisão, não é? E nas redes sociais. Temos presente e hoje sabemos que poderemos vivenciar de dia para a noite situações desta natureza. Portanto, eu acho que a primeira lição é que isto pode acontecer sim em Cabo Verde e que está a acontecer de forma cada vez mais frequente. Em segundo lugar, penso que todos estão a ver que a nossa conduta, desde a ocupação urbana, a colocação, a construção nas encostas, deitar, por exemplo, lixo nas ribeiras, mas também terra nas encostas que depois são arrastadas pelas águas e, portanto, a obstruir os acessos
e criar ainda mais problemas a nível do escoamento superficial. Creio que é uma grande lição. A questão mesmo da qualidade construtiva. É fundamental que nós possamos também construir de forma muito mais resiliente. Os agricultores, no período das chuvas, sobretudo, não deixar os animais onde, por exemplo, as águas podem arrastá-los. E tudo isto constitui, por exemplo, as infraestruturas, a necessidade do dimensionamento nas zonas de maior risco, do dimensionamento das infraestruturas de modo a acomodar melhor as grandes inundações cheias ou as grandes chuvas. Estou a falar aqui de aquedutos, de sarjetas, de canais, por onde passam as águas pluviais durante as chuvas, a serem dimensionadas, portanto, com muito maior capacidade de vazão de água. Claro que custam mais, mas necessariamente, portanto, melhor preparadas, não é, para enfrentarmos as grandes cheias. Portanto, temos muitas lições que nós podemos tirar, digamos, destas chuvas. Por exemplo, a colocação das infraestruturas como reservatórios, que muitas das vezes foram colocados nas encostas e que, com os avalanches, acabaram, portanto, ficando completamente destruídos. Então, tudo isto deve constituir um manancial, não é, de lições que nós devemos levar em conta no momento, digamos, de novas construções. E por causa disto mesmo, é que as reconstruções não devem ser simplesmente para repor com os mesmos riscos, repor as infraestruturas, mas repor infraestruturas com riscos menores, portanto, contando com, digamos, o esforço da resiliência. Já estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Que mensagem para as pessoas de forma a reduzirmos os efeitos das mudanças climáticas? Primeiramente, para considerarmos que as mudanças climáticas existem, que o clima está a mudar, que é sério, e que muita coisa depende de nós mesmos, da forma como nós nos organizamos e da forma como nos engajamos nas soluções. E que temos que olhar, portanto, para tudo isto, não só com uma visão de curto prazo, mas também com uma visão de médio e longo prazo, de modo a que as gerações vindouras possam herdar um país muito mais resiliente às mudanças climáticas, muito mais preparado e adaptado às mudanças climáticas. Senhor Ministro, agradecemos a sua presença e também os seus esclarecimentos aqui no Ponto de Vista. Entendi. Muito obrigado. A discussão sobre a resiliência climática continua e é fundamental que todos os cabo-verdianos estejam informados, preparados, envolvidos na construção de um país mais seguro e mais resiliente. Obrigada a si que nos acompanhou. Até ao próximo programa Ponto de Vista.